Queridos alunos da História da Igreja 1, retornamos para falar daqueles movimentos que aconteceram nos primeiros séculos da era cristã, no seio da igreja, movimentos heréticos ou pelo menos heterortodoxos, que tiveram a sua presença e influência na vida, dificultando muitas vezes a vida da igreja. E é importante a gente saber disso. Hoje nós vamos falar sobre o movimento montanista. Para fazer uma síntese do que vem a ser esse movimento montanista, queríamos dizer que a doutrina é uma doutrina defendida por Montano, de onde vem o nome montanismo, que foi um líder cristão frígio que declarava-se ser o porta-voz do Espírito Santo, ou melhor, até a encarnação do Espírito Santo, e que exigia dos seus seguidores o mais severo ascetismo. Pregava sobre a iminente volta de Jesus Cristo à Terra e também o consequente final do mundo, bem como o estabelecimento da Nova Jerusalém aqui na Terra com o governo milenar de Jesus Cristo. Então, a época foi o segundo século, meados do segundo século, e o local foi a Frígia, atual Turquia. É uma doutrina defendida, portanto, por Montano, o montanismo, né? Da segunda metade do século II. Ele foi um líder, dizendo-se porta-voz do Espírito Santo, a própria encarnação do Espírito Santo, exigia dos seus seguidores uma prática bastante ascética e anunciava o final dos tempos, o final do mundo, bem como o reino milenar de Cristo, a descida da Nova Jerusalém na Ásia Menor. Montano foi um ex-sacerdote de Cibele e também do deus Apolo. Ele, portanto, teve a sua formação, o seu primeiro tempo, religiosamente falando, no meio de religiões pagãs e idólatras. Mas eles vêm a se converter ao cristianismo. Ele nasceu na região da Frígia, por volta do ano 155 a 160. Depois de convertido, ele passou a assumir uma liderança onde ele dizia-se que o próprio Espírito Santo prometido por Jesus, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, e também no capítulo 16, verso 7, Jesus dizendo que vai mandar o outro Consolador, que vai mandar o Paráclito, vai mandar o Espírito Santo, etc. Então, ele disse que Jesus Cristo passou para ele essa atribuição e ele era, então, o próprio Espírito Santo, o próprio Montano. De modo que é uma seita que nasce no segundo século, que ameaçou a unidade da igreja, deu muitas discussões e pano para as mangas, e cresceu e se desenvolveu no meio da igreja visível, da igreja cristã. Portanto, foi um movimento herético do segundo século, vários outros movimentos do segundo século. Como já disse, naquela época, o Novo Testamento já estava escrito, mas ainda não estava coletado. Como quando eu falei de Marcião, eu apresentei exatamente essa dificuldade dos cristãos do segundo século ainda não ter o Novo Testamento para orientá-los. Tinha, mas não tinha assim acesso, porque também não era coletado numa igreja. Havia fragmentos e livros aqui, acolá, mas não tinha um corpo ainda formado, o que a igreja veio providenciar depois. Por ter essa religião de montanismo, nascida na Frígia, na Ásia Menor, e também porque Eusébio de Cesareia, um pai da igreja, escritor e historiador do IV século, quando escreveu História Eclesiástica, ele é quem mais fala de Montano, dos seus discípulos, do movimento,
e ele chama esse movimento de heresia frigia. E ele não nega as palavras de falar do envolvimento dos líderes com ações como ações demoníacas. Isso porque, entre outras coisas, Montano afirmava ter sido enviado pelo próprio Jesus Cristo para inaugurar uma nova era, a era do Paráclito, e do qual ele, Montano, era a própria encarnação desse Paráclito, que é o Espírito Santo, e as respectivas profecias que ele tinha para dar. De modo que é assim, Ásia Menor, segundo século, e as características desse movimento, que o movimento foi um movimento também reacionário na vida da igreja. Isso porque ela lutava, o movimento pregava contra a paralisia da igreja, contra o mundanismo, contra o intelectualismo, a hierarquia já existente na vida da igreja institucionalizada. Então, essas coisas eram motivos de inconformidade, de inconformação que os humanistas tinham e Montano observava para pregar contra a igreja. Na verdade, estavam advogando a necessidade da igreja retornar aos princípios da igreja primitiva. Diziam ser possuídos do Espírito Santo, e uma ênfase muito grande nos dons espirituais, especialmente os dons ligados à profecia e também aos vaticínios, ou seja, à escatologia. O movimento era, portanto, de conotações místicas, e não faltava, portanto, um fanatismo, porque as pessoas viviam baseado em revelações proféticas, com ênfase na escatologia. Entre os discípulos famosos de Montano e da religião montanista, duas mulheres se destacaram. Era Priscila e Maximila, foram as principais das profetisas. Elas não somente profetizaram a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, mas também chegaram a marcar a data que isto iria acontecer, e também onde a Nova Jerusalém ia descer dos céus à terra, exatamente no Monte Pepusa. Elas foram interessantes, essas duas mulheres. Novamente eu menciono Eusébio de Cesareia, que faz menção das duas como sendo possuídas pelo demônio. Ele chama a Priscila, por exemplo, de Prisca, e dizendo que elas possuídas pelo demônio, afirmavam ser a palavra de Deus. Durante esses êxtases, elas anunciavam então o fim do mundo, conclamando os cristãos a reunirem-se na cidade de Pepusa, que era o local revelado por Deus a elas para a descida da Jerusalém celestial. Inclusive, interessante, por elas terem marcado o local e a data da descida de Jerusalém e a consequente vinda do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas pararam suas atividades normais, e migraram para o Monte Pepusa, aguardando a vinda de Cristo e a descida da Nova Jerusalém. Isso, evidentemente, causou um caos muito grande, porque não aconteceu, e isso vem acontecendo ao longo da história em diversos outros movimentos, como o próprio movimento adventista, mas muito mais ainda os Testemunhos de Jeová e tantos outros que já aventuraram-se de marcar a vinda do Senhor Jesus Cristo e tiveram seus intentos frustrados. Né? Elas anunciavam que a nova era fruto da revelação divina. A parousia ou a vinda, a presença de Jesus na terra para começar um governo milenar na terra
e a sede seria exatamente a Frígia, lugar onde o movimento nasceu e onde eles mais se desenvolveram, é verdade, não é? Pensemos um pouco nas características deste movimento, não é? Eles se consideravam a restauração do profetismo bíblico. Refiro-me ao profetismo do Antigo Testamento, aos profetas de Israel. Como no tempo dos profetas de Israel, hoje tem os profetas, né, contemporâneos. Eles se julgavam esses profetas. Isso alimentava também no povo, nos seus ouvintes, uma esperança escatológica. Evidentemente, era tempo de perseguições imperiais e isso dava para eles uma esperança muito especial no final dos tempos e uma mudança de tempo muito radical do início do reino de Deus. Isso incluía, como consequência, diversas coisas, como, por exemplo, um plano alimentar, constituindo de jejum de pelo menos 2 semanas durante o ano, e também a xerofagia, que era o consumo de alimentos secos, alimentos que não tinham sangue, né? Sem consumo de carne, de animal e etc. Tal, mas a base vegetariana. E tem uma coisa também interessante, como a sociedade era pecadora e os próprios montanistas não tinham como negar de também serem pecadores, então eles tinham uma posição assim muito rígida para com certos pecadores, negando inclusive a absolvição de alguns pecados depois que a pessoa era batizada. Por exemplo, o pecado de adultério, o pecado de homicídio, o pecado de roubo e etc., eram tidos como pecados mais graves, que não deviam e não podiam ter perdão, esses pecados. A posição das mulheres dentro do movimento também era interessante, porque elas eram orientadas a usarem o véu durante as funções litúrgicas ou durante os cultos que prestavam juntos. E mais um detalhe característico desse movimento é que, como eles tinham e valorizavam muito o ascetismo, era ensinado aos seguidores que não fugissem das perseguições e até que, se possível, se entregassem aos perseguidores. Refiro-me às perseguições imperiais, que nesse tempo tido como as perseguições de Marco Aurélio, aquele imperador filósofo estoico, que também perseguiu a igreja. Então, eles recomendavam que os cristãos não procurassem fugir das perseguições, porque nesse ascetismo que eles pregavam, ser martirizado era uma boa forma de chegar mais rápido ao reino de Deus. Então, eles não fugiam para escapar das perseguições imperiais e de tantas outras situações que eles eram submetidos. Agora, a igreja ofereceu resistência a esse movimento? Claro, sim, porque eles criticavam muito a igreja institucionalizada, a hierarquia, criticavam, acusavam de mundanismo e de tantas outras coisas, de frieza, de acomodação e etc. Eles propunham o retorno da igreja, aquele vigor do cristianismo primitivo, não é? E criticavam as instituições eclesiásticas, bem como a hierarquia e a predominância dos bispos regionais, de modo que esse movimento foi perturbador para a igreja. E a igreja ofereceu, portanto, reações contra o movimento, como, por exemplo, aconteceram alguns sínodos regionais que ocuparam-se do assunto do montanismo e vários apologistas, como Eusébio já citei, e outros mais, teceram comentários e escreveram sobre o movimento, acusando e condenando o movimento. Não é? Também, para a igreja,
a igreja via o movimento como sendo um tanto perigoso por causa da violência anti-romana da seita. Porque como eles eram ascéticos e buscavam até mesmo martírio, né, eles não percebiam, ou pelo menos não ajudavam, a que houvesse o estabelecimento de uma paz maior entre a igreja e o Estado romano. Claro que, nesse tempo, a igreja já tinha passado por alguns processos de institucionalização, de organização, conforme a gente vê em Atos capítulo 6, a institucionalização dos diáconos e assim por diante, né? E a igreja, naturalmente, reprimia essas inspirações proféticas que havia não apenas no montanismo, mas em outras seitas da época, não é? Em outros movimentos da época. De modo que, apesar de todas essas resistências por parte da igreja e deliberações e concílios regionais, esses movimentos proliferaram como sendo seitas. Os montanistas não se incomodavam muito com isso, porque eles mesmos se consideravam pessoas especiais, um grupo muito seleto. Inclusive, eles gostavam de se denominarem e gostavam que fossem considerados como os pneumáticos, ou seja, aqueles que estavam cheios do Espírito, aqueles que tinham o Espírito. Ao passo que os demais cristãos não eram pneumáticos, eles eram mais racionais na concepção dos montanistas. Era, portanto, uma crítica muito ferrenha aos cristãos em relação à frieza espiritual e à descrença na contemporaneidade, na aplicação dos dons do Espírito, principalmente os da profecia. Então a igreja apresentou seus argumentos, a igreja apresentou suas ressalvas, a igreja apresentou suas reações, mas nem mesmo o apelo aos textos escritos do Antigo e as cartas apostólicas, os textos dos evangelhos, obtinham bons resultados diante das teses e da prática, do modus vivendi dos montanistas. Montano teve e demonstrou ter a pretensão de ser o próprio Espírito Santo encarnado. Portanto, ele não tinha receio e medo das autoridades, nem dos sínodos, até mesmo da argumentação das Sagradas Escrituras, porque ele já era o Espírito Santo, ele era o Paráclito. Então, ele não tinha de que temer nenhuma autoridade superior sobre ele. Agora, o ponto central da questão é que eles se consideravam a nova profecia, com a efusão do Espírito Santo, não é? E se eles são uma nova profecia, então eles têm toda a autoridade dada por Deus para agir e para viver assim. Então eles consideravam realmente pessoas especiais. Essa questão de nova profecia, em detrimento da velha profecia, que no caso são as Escrituras, não é? Já era um tanto arcaica no caso, não é? A nova profecia que tem realmente valor. Então, os meios tradicionais que a igreja usou, como repreensão de pequenos concílios e sínodos regionais, de bispos, etc., não foram suficientes. Não conseguiam golpear, nem mesmo enfraquecer esse movimento cismático que, na verdade, esteve presente na vida da igreja até o século VIII da era cristã. Eusébio, como disse, foi quem mais falou do movimento, dos líderes, e Eusébio provavelmente foi quem mais carregou de tinta, a tinta negativa do movimento, porque não poucas vezes ele fala com ar de que todo esse movimento era diabólico, que
tanto as profetisas como Macião, ou melhor, como Montano, estavam tomados pelo próprio Satanás. Agora, o movimento no iníciozinho do terceiro século, ele ficou um pouco estremecido no sentido positivo para eles, por causa da adesão de um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Ora, Tertuliano viveu entre o ano 170 ao ano 212. É um pai da igreja, não é? Que escreveu diversas defesas em favor do cristianismo, inúmeras obras em favor da defesa da cristandade, da deidade de Cristo, da trindade, etc. Tal. E ele, por um determinado momento, no início do século III, Tertuliano demonstra-se insatisfeito com a igreja cristã e une-se ao movimento montanista, em quem ele permaneceu por alguns anos. Não é? As perseguições contra o montanismo, refiro-me às perseguições imperiais, aumentaram durante o governo de Constantino II, que também expediu diversos decretos imperiais com o fim de combatê-los, também de rechaçá-los. Mas o movimento assim mesmo chegou à Idade Média, como já disse, até o século VIII. Historiadores indicam que a gente deve ver o movimento montanismo pelo menos sobre 4 ângulos diferentes, que não são excludentes, podem ser também que possam vir a somar. O primeiro é que é um fenômeno nascido da superstição religiosa asiática. Então, na Ásia havia muitas religiões pagãs, o próprio Montano era oriundo delas, não é? Então, esse fenômeno vai nascer também influenciado por esse ambiente supersticioso e também pelo ambiente de perspectiva escatológica, não é? Como pelo apocalipticismo. Segundo a ótica, seria a da tentativa de fazer a igreja retornar às suas origens, à sua pureza, ao seu vigor espiritual, conforme viveu a igreja primitiva. Essa é uma forte ênfase, fonte de críticas dos montanistas contra a igreja. A igreja precisa voltar às suas origens primitivas. A terceira ótica é que foi um movimento religioso e também político, porque ele se radicalizava em regiões rurais, normalmente criticando e combatendo as regiões urbanas por razões de que nelas havia não apenas uma acomodação às coisas do mundo, uma espécie de secularismo, de mundanização, como também a questão da hierarquia, porque normalmente nos grandes centros urbanos ficavam as sedes de bispados, e eles condenavam essa hierarquia também, bem como a frieza espiritual, esse namoro que os cristãos tinham com o mundo, coisa que sempre existiu e até a vinda de Cristo, com certeza, continuará existindo. A quarta ótica é com relação a essa modernização das igrejas urbanas, não é? Porque na região dessas igrejas, os crentes, os cristãos, demonstravam-se mais relaxados, mais mundanos, mais helenizados, portanto, trazendo para a vida da igreja também costumes pagãos. Vamos lembrar que o movimento fazia todas essas críticas, e essas óticas se devem muito a 2 questões. A questão do misticismo, muito acirrado no ambiente montano, e as questões consequentes do profetismo. Havia
muita ênfase nos profetismos, no sentido de vaticinar. O caráter, portanto, milenista do montanismo é também uma coisa interessante, porque o conteúdo da mensagem profética sobre o final do mundo eram sintomáticos, porque no tempo havia as perseguições imperiais, particularmente no tempo montano, a perseguição do imperador Marco Aurélio, que era um culto imperador e também um estoico, né, de filosofia estoica, mas que perseguiu a igreja. Então, o sentido da palavra grega kilias, ou milênio, foi muito rejuvenescido por Montano, apresentando a necessidade de uma fé no reino terrestre de Cristo com os seus eleitos, ou seja, com os seus escolhidos, e que esse reino seria, evidentemente, por 1000 anos, e nesse reino, o Senhor Jesus Cristo estabeleceria o seu trono na Nova Jerusalém, que desceria sobre o Monte Pepusa, na Ásia Menor, localizada particularmente na Frígia, né, onde hoje, já disse, é a Turquia. Então, tem esse aspecto milenarista do movimento montanista que foi realmente muito forte. Então, a síntese de tudo isso que estivemos aqui apresentando é que o movimento do segundo século, nasceu do segundo século, na Ásia Menor, tendo uma característica de uma efusão do Espírito Santo e dos dons espirituais, principalmente o de profecia, no sentido de vaticinar, de anunciar o futuro, de proclamar coisas que vão acontecer, não é? A pregação efervescente do retorno de Jesus Cristo, do fim do mundo, da descida da Nova Jerusalém, mas, por outro lado, criticavam também muito a igreja vigente, a igreja cristã, contra a sua paralisia, contra o seu mundanismo, contra a sua acomodação, o seu intelectualismo, mostrando a necessidade de voltar às raízes da igreja primitiva, né? Então, em suma, foi um movimento místico, com extremismo proféticos e escatológicos. Tá bom? E esse movimento foi condenado por diversos pais da igreja e é tido como um movimento que afetou muito a igreja cristã nos primeiros séculos. Até uma próxima, com a graça de Deus.